Olá a todos, Nick novamente na área e a verdade está sempre no controle. E pessoal, hoje mais uma vez um reaction e ele de novo, David Jones. Não só ele, mas o pessoal da equipe Flow Games que recentemente eles comunicaram aí que vão entrar em processo contra certas pessoas que falaram coisas em respeito sobre eles e tudo mais tal, tá? E assim, antes de mais nada, já quero deixar aqui bem claro que eu só vou falar a minha opinião em relação ao que está acontecendo. Várias coisas que eu vou falar em respeito sobre isso, tá? Alguns comentários também meio que por fora e tudo mais tal, mas que vai ficar dentro do contexto para vocês entenderem. Mas, antes de mais nada, gente, de novo, eu estou falando a minha opinião em questão do que está acontecendo. Não estou aqui para vocês irem lá e tirar satisfação com eles, com a equipe lá e tudo mais tal. Não, é apenas a minha opinião do que eu estou prestes a ver, tá bom? Porque, né, internet hoje, como já dizia o Emílio lá do Pânico na rádio e foi antes do Pânico na TV, enfim, a internet é um cão, é um cão. Então a gente tem que, bem que aqui, né, se calçar e tal, porque para um monte de desgraçados aí, né, tem de sobra. Mas vamos lá então. Eu vou ver o vídeo aqui com vocês, tá? Parte que eu já vi e outras partes que eu não vi, e eu vou comentando em cima sobre isso. Eu vi que vocês gostaram de um reaction que eu fiz anteriormente. Aí, à medida que eles foram falar aqui, eu vou comentar em cima. Então tá, vamos lá então, tá? Vou ver aqui com vocês. Dá play aqui no vídeo aqui. Vamos lá. Então, eu vou ver aqui com vocês, tá? Vamos lá então. Fato, mas a gente fica muito feliz com todo esse carinho de vocês, porque é realmente muito importante. E o Flow Games não só cresceu de tamanho aqui na internet, como cresceu de pessoas aqui trabalhando também, né? Hoje nós temos uma equipe gigante, né? O Flow Games, entre empregos diretos e indiretos, são mais de 30, 40... Antes dele falar do processo marcial, isso aqui, gente, é importante. Porque, assim, o bom deles estarem crescendo e tal, gera oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, principalmente para uma área que, assim, eu gosto, que todo mundo que está assistindo eu aqui gosta, que é de games. Então, assim, imagine você transformar o útil ao agradável. Isso é difícil. Eu falo que a internet é uma loteria. Então, assim, é algo cara, que se a loteria acontecer com você, abrace de jeito, tá? Se aparecer um cara como ele, o David Jones aí e tal, oferecer uma oportunidade de vocês trabalhar e na área que você gosta, cara, aceitem, tá? Porque oportunidades dessas são raríssimas. Mas vamos continuar aqui. pessoas. E se você for contar emprego indireto, é mais gente ainda. E são 30, 40 famílias que dependem do nosso trabalho aqui, dependem do nosso projeto estar em pé, tá Foi o que funcionando, eu falei. para a gente poder empregá-las. Todo mundo que trabalha no mercado de games aqui no Brasil, principalmente em mídia, sabe como tá difícil. A gente vê projeto atrás de projeto de empresas grandes sendo fechados de videogame porque não conseguiram render, não conseguiram fazer acontecer. E a gente aqui, graças a Deus, consegue. Tá, peraí. Isso que ele falou, então, por que muitas empresas hoje estão fechando? Foi até bom ele falar sobre esse ponto aí, que é o seguinte, eu já falei já isso aqui, que assim, cara, as empresas estão tentando insistir em uma coisa que nós, gamers, da idade mais 30, já não queremos mais, que é remake do remaster do remake. A gente quer novidades novas para essa nova geração, o que praticamente não tem. Vai muita gente falar aqui, não, você tá falando besteira que tem sim, tudo mais e tal. Tá bom. Então, me fale 10 jogos que realmente é digno para ser dessa nova geração. E não vale porte de PS4 não, tá? Não vale porte de PS4, porte de PS3. Não adianta vir falar aqui que o Bloodborne tá incrível na versão do PlayStation 5. Não adianta falar que tal exclusivo tá bom na versão do PlayStation 5, porque originalmente foi lançado para a geração anterior. Tá bom? Vamos lá. E a gente viu nesses últimos anos, e agora entrando, por que a gente está fazendo esse vídeo aqui, a quantidade de ataques, mentiras,
e ofensas bizarras que são feitas a nós, daqui da bancada, da nossa equipe, e vocês, o nosso público, são coisas completamente absurdas, por causa de, não se enganem, vão tentar falar que é qualquer outra coisa, mas não é. É por causa de opiniões sobre videogame. Então, olha só, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, que assim, bom, se o David Jones estiver ouvindo aliás, vendo, né, esse meu reaction e tal, eu falo o seguinte pra ele e pra toda a equipe que tá ali do Flow, tá? É que eu conheço mais o David Jones, tem o Cross ali e tal, mas eu não acompanho muito com o cara, né? Eu confesso que hoje em dia acompanhar os caras assim é difícil, porque eu prefiro estar jogando do que ouvindo eles que tudo mais e tal. Não que eu esteja aqui menosprezando com o trabalho deles, mas vamos lá. A questão é, David Jones e com o pessoal aí do Flow Games sempre vai continuar tendo esse tipo de gente que ele acabou de falar. Sempre vai continuar. Tá? Então, assim, não adianta vocês querendo falar A, B ou C, D, B, não adianta. Internet é isso. Sempre vai ter qualquer um que vai fazer o tipo de comentário absurdo, que vai fazer coisas que você olha assim e fala, porra, sério? Então, assim, sempre vai continuar, tá? Então, galera, assim, infelizmente, é uma coisa que vai perpetuar na internet e que isso não vai mudar. Não vai. Tá? Tem um filme muito bom chamado Cyberbully, filme de 2011. Na época que o Facebook ainda era uma criança, porque o Facebook hoje é jovem ainda por cima, né? Eu não sei, acho que o Facebook tem mais de 18 anos de existência e tal, enfim. Mas desde esse filme, olha que o Cyberbully é de 2011 e eles retratam exatamente isso que o David Jones tá falando e vai falar, mas é no vídeo. Mas é aquilo, gente, infelizmente vai continuar, mas vamos lá. Tá? Nós temos opiniões sobre videogame, cada opinião de cada um aqui é única, tá? Cada um tem a sua. E as pessoas vão discordar, e é isso aí. Discordar tá tudo bem, não tem nenhum problema, todo mundo discorda. Tá, discordar tá tudo bem, todo mundo discorda, mas assim, eu vou falar depois, tá? Não agora, mas tem uma coisa que o pessoal está percebendo e que tá comparando com o Flow Games com outra coisa que é aí. Que eu até tô vendo que isso pode acontecer, é uma possibilidade. Bom, mas assim, esse negócio de, olha, gente, eu que estou na internet associado com games, porque antigamente quando não tinha internet, era só nós e o videogame, ponto final. Mas agora com essa questão de internet, cara, discordar, isso dá um problema imenso, que assim, não tem respeito com nada se você tiver na discordância, mesmo que aquilo faça sentido, tá bom? Mas os ataques que são feitos a nós, daqui, as nossas famílias, as famílias de quem trabalha pra gente. Eu tô sendo atacado há mais de uma década aqui. E a gente, viu que tava não, né? Já passou dos limites há muito, muito, muito tempo as coisas que fazem com as pessoas que estão dentro desse projeto. E David Jones, infelizmente, vai continuar, tá? Vai sempre passar dos limites, vai sempre falar coisas absurdas, tá? É aquilo. Internet não vai mudar por conta do que vocês estão fazendo. Vocês vão entrar com processo e tudo mais e tal, ok. Se para vocês, do Flow, para você, David Jones, ou para qualquer um que está ali, vocês se sentem melhores em querer fazer justiça com o que foi dito, beleza. Tá? Mas eu falo para vocês com a verdade, porque, como eu falo, né, Nick Trua, a verdade está sempre no controle. Isso não vai mudar o comportamento da internet perante a certos comentários absurdos. Isso sempre vai continuar. Infelizmente. Então, nós fomos procurar o jurídico da nossa empresa. Nós temos uma empresa de advogados que nos atende. Passamos isso para eles e perguntamos o que eles achavam. E eles disseram para nós que o que eles recomendam é que a gente tome o caminho jurídico, correto? Olha só, peraí. É isso que me preocupa. Que assim, vamos lá. Eu tava até vendo o One Capsule, né, falando
que também estava reagindo ao vídeo do David Jones. E a questão é o seguinte, que pessoal, isso aí de procurar no advogado, de perguntar para ele, o que devo fazer? Gente, assim, o Flow Games é um canal que tem, como ele falou, né, um canal grande, gigante, tudo mais e tal, então eles têm como financiar setor jurídico. Então é óbvio que os advogados vão falar, não, olha só, você tem que ir tomar as medidas cabíveis e tudo mais e tal, que não sei o que lá, enfim, né? Coisa de advogado. Mas assim, é o que eu falo. Para mim, esse não é o caminho de sancionar, de solucionar esse problema. Isso não é esse caminho. Se para eles se sentem melhor assim, fazendo esse tipo de atitude, tá bom, decisão é deles. Mas eu digo que não vai resolver esse problema de ter comentários ofensivos. Eu sei que às vezes o pessoal pega pesado e tudo mais e tal, mas, cara, de novo, é internet e, como eu disse, não vai mudar por conta de A, B ou C. O cara pode fazer o que quiser, vai ter alguém no lugar do outro lá que foi silenciado lá porque tomou um processo por falar coisas indevidas e vai ter outro no lugar dele. Queria falar algumas coisas de vocês antes disso? Vai lá, Mika, pode ir lá. Não, só complementando isso que você falou, Dava, o grande ponto aqui, galera, um ponto muito importante, a gente vai falar disso ao longo do vídeo, sobre discordar, você, só pegando esse gancho, né, Dava? E, sobretudo, estamos conversando com vocês que nos apoiam, galera, porque muitos de vocês, acho que o Croizon vai desenvolver bem essa parte, estavam também falando sobre isso, né? Vejam, o Flow Games tem mais de 3 anos. Até agora, nós fizemos vista grossa. Para a maioria, né, vista grossa. A gente viu... Peraí, e tem que continuar fazendo só vista grossa, cara. É daquilo. Gente, não dá palanque para quem quer atenção. Não dá, porque se você der palanque para quem quer atenção, a não ser que você esteja estrategicamente fazendo isso porque isso, de certa forma, está te ajudando em algo, tá? Mas quando você dá palanque para aquela pessoa que quer atenção, você está fazendo exatamente o que ela quer. Entendeu? Tem que continuar só com vista grossa. Não tem que ligar para esse tipo de coisa, porque um Flow Games, um canal como eles, que tem tantos seguidores e tantos inscritos, sempre vai ter alguém concordando. E a questão é, o que mais se importa para eles? Eu faço até essa pergunta para eles, se eles estiverem envolvidos nesse vídeo. O que mais se importa para vocês é o quê? É o que vocês pensam sobre si mesmos ou vocês darem importância a pessoas que falam coisas em seu respeito que vocês sabem que não é verdade. Vamos continuar aqui. Tudo isso acontecendo e, né, as pessoas falam, pô, mas tem que ignorar, tem que ignorar. E, de fato, né, a gente ignora até um certo ponto. Ó, é o que eu falei, tem que ignorar, tem que ignorar. Vamos lá, esse negócio que ele falou, ignorar até um certo ponto, é aí que eu quero falar com vocês uma outra coisa. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Quando começou a atingir outras camadas, mentiras, difamação, isso vai muito além de discordar. Então isso a gente vai bater nessa tecla ao longo desse vídeo todo. Olha só, mentiras e difamação. Vamos lá, é o que eu acabei de falar. Se eles sabem que isso é uma mentira e difamação, se eles sabem, olham para si mesmo e veem que isso não é verdade, então para que está dando tanta importância para alguém que está falando algo que era para ser considerado irrelevante? Os caras têm um monte de gente que adoram eles, que gostam dele. Eu já falei, David Jones, eu sou eternamente grato por ele falar que não era o momento de pegar o PS4 na época lá que estava o lançamento da 8ª geração. Eu já falei isso aqui. Então, assim, eles já por si só, já pela conquista deles estarem uma estrutura tão boa, tão bela quanto atualmente, que não é qualquer um que chega ali, por que eles estão tão cabismados com pessoas que... Será que estão na mesma posição onde eles estão? Não é sobre não discordar, não é sobre não aceitamos crítica, porque muitos, infelizmente, vão distorcer, vão subverter para essa narrativa.
Então é muito importante. Discordar é você criar um ponto de vista oposto àquele que a gente está falando aqui. E é só sobre videogame que a gente está falando, né? A gente não está atacando um CPF, a gente não está atacando pessoas, a gente está dando opinião de videogame. Olha, é difícil ele falar, a gente não tá atacando e tudo mais e tal. Porque assim, como eu falei, a internet é um cão. É um cão. Então qualquer coisa que você fale pode chegar para a pessoa como um ataque, como algo que ela vai interpretar que é ofensivo, como algo que ela vai falar o seguinte, tá falando isso porque que ele tem inveja do fulano, ou tem inveja da empresa que tá fazendo o melhor e tal, né? É igual uma guerrinha que teve aí entre caixistas e sonistas, quando lançou The Last of Us Part 2, muita gente estava dando nota baixa no The Last of Us Part 2, e com razão, e na época inventaram de que, não, é caixista que tá com inveja. Então, assim, complicado ele falar que não tá atacando, porque, como eu falei, internet é um cão. Porque eu tô empolgado por um jogo, mas ele não tá tão empolgado, aí cria-se uma tempestade, uma blasfêmia, um tornado na internet por conta disso, né? Tem situações e situações que a gente vai lembrar um pouquinho aqui. Mas quando você chega no campo de discordar, mas eu tô muito empolgado, que droga que vocês não estão, tudo bem. Criticar, eu acho que faz parte do jogo democrático, sabe? É saudável, inclusive. Porque se todo mundo concordasse, pensasse igual, ia ser tudo muito chato. Então o discordar é saudável, né? Tá, ó, vamos lá. O que ele falou, discordar é saudável. Mas o problema qual que é o ponto que ele considera isso como saudável? Qual que é o ponto? Tá? Esse que é o problema da internet, porque você não sabe qual que é o ponto que é o saudável. Porque, às vezes, eu já tive situações que eu falei, gente, o PlayStation 5 é uma geração que, pra mim, é um fracasso. O pessoal olhou pra mim e... assim mesmo. O quê? Como é que você fala isso? Já venderam já 80 milhões de unidades e tal, que não sei o quê. Aí, pronto. O bicho fica bravo, cara. Vira uma fera. Só porque eu falei com uma coisa que, em partes, é verdade. Então, é complicado. Vamos lá. Vamos ver isso aí. No nosso ponto de vista. Agora, o direito à livre expressão não é o direito à livre ofensa, né? Ó, vamos lá. Isso aí que ele falou é uma coisa que, assim, que tá na nossa Constituição. Nós temos a livre expressão, nós vivemos num país livre, a liberdade de expressão de você falar o que você quiser, com certas restrições e limites, até porque isso não é uma regra, como é que pode dizer, algo absoluto. Você não pode falar qualquer coisa de maneira absoluta. Tem um limite sobre isso. Mas o problema é o seguinte, eu vou dar play aqui, mas eu já tenho certa noção do que ele vai falar, mas o problema é o seguinte. Expressão livre não é ofensa livre, não é difamar, não é mentir, não é criar um monte de thumbnails que distorcem o que a gente está fazendo, que criam situações de constrangimento. E vejam que situações como essas não se resumem apenas a xingamentos, se resumem a você colocar imagens que são de nossos direitos autorais numa situação constrangedora, numa situação de difamação, numa situação que nossa família, nossos amigos de outros círculos de amizade chegam pra gente e falam, nossa, eu vi esse canal aqui falando isso de vocês, o que tá acontecendo? Gente, de novo, é o que eu falo. Eu sempre vou bater nessa tecla. Não liguem pro que essas pessoas estão falando em seu respeito. Porque eles sabem, eu tenho certeza que eles sabem de que eles não são nada disso do que as outras pessoas que estão falando sobre eles. Gente, é inegável. Eu, particularmente, não gosto do Neymar. Mas é inegável que o cara tem sucesso dentro de campo e sucesso financeiro. O cara é bilionário. Por mais que eu não goste dele. Mas eu sei que a verdade é que ele, de certa forma, conseguiu um monte de coisa na sua carreira. E é exatamente eles também. Eles não têm que... Assim, eu não estou falando que eles não têm que fazer nada. Mas, para pessoas como essas aí que eles estão
batendo nessa tecla, se sentindo desconfortáveis, o melhor é exatamente não fazer nada. Porque às vezes, eu sei que estou sendo meio contraditório, mas porque às vezes o nada para essas pessoas é a pior coisa, porque eles vão olhar e dizer assim, cara, eles não estão reagindo, não estão fazendo nada e tal, enfim, não tá dando engajamento, porque muitos fazem isso para dar engajamento, enfim. Aí você tem que explicar toda uma narrativa de que, olha, a internet hoje, acho que tem, a gente até comentou disso na reunião, né, com o advogado do Grupo Flow aqui, que ele falou assim, olha, hoje na internet tem 3 temas que são assim, religião, política e videogames. Você não pode falar, dar a sua opinião. Caramba, como é que videogame... Peraí. Olha, explicar o que, gente? Eu já falei, eu repito. Galera do Flow, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu não sei se vai alcançar vocês. Não sei. Mas, gente, vocês são melhores do que esse pessoal aí, tá? De certa forma, vocês são. Assim, porque eu também não conheço tanto vocês assim, como eu falo. Eu prefiro estar jogando do que ficar vendo o pessoal debatendo A, B ou C, até porque hoje eu assim, tenho, graças a Deus, condições para manter os meus consoles aqui e tudo mais tal, e continuar jogando. Antigamente eu acompanhava alguns caras porque eu era novo, cara. Eu era pai trocínio. Então eu não tinha muito o que fazer, né? Na época, quando eu tava fissurado por The Last of Us, eu ainda era um adolescente. Então assim, antigamente a gente acompanhava os caras por falta de ter o console. Hoje em dia, a maior galera tem o console. Então é mais fácil a gente estar jogando do que estar acompanhando eles. Mas vamos lá. Meio tão lúdico chegou a isso, né, galera? Então, depois de 3 anos olhando tudo que tá acontecendo, que a gente tá toda hora, toda semana sendo falado, né? Mas depois de 3 anos, depois de passar certos limites, não é sobre discordar, sobre criticar, é sobre questões muito mais graves que a gente vai chegar aqui, né, galera? Muito bem. Concordo com tudo que o Micali falou. Aí vocês estão vendo que assim, gente, volto a dizer, pessoal, de novo, eu vou repetir e bater nessa tecla. Galera, dar palanque para esse tipo de situação assim, eu acho que assim, que você está se portando tanto com as palavras de algo que você sabe que não é verdade, do que você virar a página. Eu sei que dói. E dói muito, porque eu confesso a vocês que tem uma coisa que tem me incomodado há muito tempo e tem sustentado por anos, mas não convém falar aqui. Mas, novamente, eu falo o seguinte, assim, talvez por eles estarem com grandes recursos de processo jurídico, eles façam isso. Porque, assim, não é todo mundo que tem, né, a condição que eles têm de poder mover um processo que tudo mais tal, porque processo custa caro. Ter advogados à sua disposição custa caro. Aqui no Brasil a gente não vive, a gente sobrevive. Então, assim, tudo aqui é um preço alto a se pagar. Mas vamos lá. E, gente, tem muitas coisas. Eu queria reforçar algumas coisas para vocês, que é muito importante, tá? Novamente, esse vídeo aqui é uma satisfação ao nosso público, tá? Primeiro de tudo, entenda que a todos vocês que nos acompanham nesses 3 anos, e o Micali falou muito bem, há 3 anos a gente vê uma coisa ou outra, mas sempre teve esse negócio de, tá no campo dos videogames, das pessoas, e claro, tem o direito de discordar. O Croizão falou um negócio, eu não concordo, aqui a minha opinião, tá tudo certo, o Dave e tal. Olha, esse negócio que o Croix aí falou, eu não concordo, ele fala, tá tudo certo e tal. Olha, isso varia de pessoa a pessoa, é o que eu falei. Tem coisas que, isso está na nossa Constituição de novo, que você não pode sair falando qualquer merda que você acha. Mas assim, qual que é o ponto do Croix, ou o ponto de qualquer pessoa ali do Flow Games, achar que é tolerável aquele ponto que eu discordei? Porque é o que eu vou falar agora. Tem o canal aí, né, o Podpar, né, que assim, que o pessoal está achando um absurdo que não pode falar qualquer coisa deles, né,
mesmo que não tiver nenhuma difamação, nenhuma mentira, nem nada, tá? Mesmo assim, os caras estão processando. Né? Então, assim, trata-se do quê? Porque se vocês foram ver alguns comentários do vídeo deles, e eu falo com o Flow Games para ter bastante atenção, que tem galera que já está associando o Flow Games junto com o Podpah e assim, e perguntando o seguinte, vai chegar um ponto de que nós não podemos falar absolutamente nada. É apenas sentar, ouvir o que eles têm a dizer e falar o quê? Olha, não vou dizer nada, por quê? Porque se eu falar alguma coisa, eu vou ser processado. Tá? Então, assim, é o que eu falei, é complicado o cara falar uma coisa dessa, porque o que é tolerável para ele de discordância? Qual é o ponto? É difícil a gente saber isso de cada pessoa. Tá? A gente não tem um ponto certo nisso aí. Então vamos ver. E o Micali falou 3 anos, isso só de Flow Games. O Dave está há 15 produzindo, eu estou há 11. Certo? Então, nunca houve um momento em que a gente olhou um pro outro e falou, opa, peraí, isso aqui fugiu do controle. Porque sempre as pessoas tiveram um pingo a mais de discernimento. Mas a gente sabe que hoje há uma rede social que as pessoas se sentem mais seguras atrás de um perfil e elas se sentem muito mais seguras ainda quando vem que tem muita gente, ou seja, muita gente não, é aquela velha bolha, né, que se retroalimenta Não, peraí, gente, calma aí. É o que eu falei. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, tá? E assim, é o que eu falo. Talvez eles consigam ganhar algum processo de algumas pessoas ali que vão ser punidas e tudo mais e tal. Mas olha só, um canal como eles, que tem um monte de seguidores, tá? Eu me atrevo a dizer aqui que tem acho que milhões, não sei ao certo. Eu sei que no momento aqui que eu estou gravando isso, eles têm mais de 700 mil inscritos, tá? Mas eu não sei as redes sociais, eu não sei, enfim, mas eu me atrevo a dizer que é milhões. Então, olha só, eles podem até, né, conseguir processar algumas pessoas na liga e tudo mais tal, que ganham com o processo. Ok, mas pegar todo mundo que fez o que fez com eles, matematicamente dizendo, é quase impossível, como diz o saudoso guru do Himalaia, o Zé Graca Games. Mas enfim, então, pegar todo mundo, gente, aí que eu falo, é complicado. E será que realmente vale a pena eles gastarem o tempo deles? Aliás, né, de certa forma, não são eles que vão fazer isso por completo, porque eles têm equipe jurídica que fazem isso para eles, né? Agora, mas será que vale a pena perder tempo como eles perderam? Tem 1 hora de vídeo aqui. Eu não vou reproduzir tudo. Tem 1 hora de vídeo aqui deles falando coisas que, assim, será que vale a pena? De repente falar mal dos integrantes da bancada, falar mal do programa, seja, sei lá, por qual motivo que ele acha que ele tenha o direito de fazer ameaças. E tudo que eu tô falando aqui, gente, está respaldado, tá? Conversamos com os nossos advogados, então tudo que a gente vai falar hoje, mostrar para vocês, infelizmente, vocês vão ter que ver algumas coisas desagradáveis, tá bom? Então, eu já digo para vocês se prepararem, porque tem coisas desagradáveis, tem... Olha, gente, eu nem sei se eu vou reproduzir isso aqui, porque, assim, se vocês quiserem ver isso por completo, vão lá no canal deles e tal, tá? E vem. Porque, assim, eu já sei já como é que isso funciona. E as palavras ali que vão ser ditas e tal, olha, de novo, eu falo pra vocês, isso acontece desde que a internet é a internet. Isso é uma coisa que eu infelizmente falo, não vai mudar. Não vai, tá? E assim, só pra encerrar, porque já vai dar já meia hora aqui de vídeo e não é pra ficar aqui enrolando e tal, né? É só uma opinião minha em relação ao que está acontecendo. E assim, pessoal, eu falo com vocês o seguinte. Eles têm todo o direito, como eu falei, todo o direito de fazer a denúncia e tudo mais tal, e tomar medidas cabíveis em relação a isso. Mas eu volto a dizer a eles, e de novo, pessoal, o pessoal do Flow, a equipe e tudo mais tal, não dão atenção a essa galera. Eu sei que isso
é muito difícil, é muito complicado, tá? Porque, sim, eles podem correr atrás de gente de gente que vocês têm uma forte relação, que é na família de vocês, os parentes mais próximos, seus amigos, eu sei disso, tá? Mas assim, eu falo com toda certeza que isso não vai resolver com o problema de vocês. Isso vai continuar acontecendo, infelizmente, tá bom? Então assim, pessoal, eu vou parar um pouco com esse vídeo, tá? Porque é um react meu e eu quero manter esse padrão de mais ou menos meia hora e tal, até para não, como eu falei, para não ficar enchendo linguiça e tal. Mas se vocês querem ver o vídeo por completo, vão no YouTube, assistem, tá? Assim, tem coisas que eles falam, mas eu já dei com a minha opinião e eu falo novamente. Flow Games e para vocês também, tá? Que estão assistindo aqui o meu vídeo. Pessoal, não dão palanque para pessoas que não valem nada, tá? Porque é isso que eles querem, tá? E assim, internet não vai mudar só porque você toma as medidas cabíveis e vai na justiça que ganha tal coisa. Infelizmente, internet não gira em torno de grandes youtubers, não. A internet gira aqui em torno do que o mundo é o que é. E o mundo, infelizmente, é assim. E sempre vai existir. Porque a cada bem existe o mal. Né? E a cada glória existe a desonra. Tá? E a cada bondade existe a maldade. É assim que o mundo funciona. Nick Tio passou por aqui. Um forte abraço a todos.